Olá, tudo bem? Começa agora o programa Lespe Conecta. Hoje nós vamos falar sobre o teste do pezinho. Para essa conversa, eu recebo o Dr. Caio Brusaca, que é geneticista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer falar hoje sobre o teste do pezinho com vocês. Eu que agradeço. Doutor, sempre, né, que a gente tem o nascimento, uma das primeiras atitudes que acontece, inclusive, ali na maternidade mesmo, já é o teste do pezinho. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que que é esse teste e por que que ele é tão importante. O teste do pezinho é um teste que ele é feito com 48 a 72 horas de vida do bebê e a partir daí é colhido um pouquinho de sangue do calcanhar do bebê. A partir daí a gente avalia algumas doenças mais frequentes na população, em que quanto mais cedo instituído o tratamento, melhor vai ser a evolução daquela criança. Uhum. Tem uma doença que ela precisa ser diagnosticada ali, bem no início mesmo, porque pode mudar, né, toda a vida daquela criança, né? Se ela não for diagnosticada ali no comecinho, existem até alguns produtos que precisam ser evitados, né, para consumo. Queria que o senhor explicasse um pouquinho dessas doenças, então, que são diagnosticadas nesse período aí de até 48 horas de vida. A primeira doença é o hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo congênito é uma doença da tireoide, onde o tratamento é repor o T4, que é um dos hormônios. A levotiroxina ela tem que ser começada o quanto antes. Essa condição, via de regra, é cuidada pelo endocrinopediatra. E as outras 5 doenças do teste do pezinho básico são doenças genéticas. A primeira delas é a fenilcetonúria, onde existe uma restrição alimentar muito forte na criança. A criança não pode comer derivados animais, dentre eles derivados de carne, derivado de frango, derivado de peixe, ovos, leite, nada desse tipo de derivados. Por quê? Porque essa criança ela tem problema na degradação da fenilalanina. E como a fenilalanina é um aminoácido essencial, faz parte das proteínas encontradas na proteína animal, eu tenho que restringir essa dieta e introduzir alimentos pobres em fenilalanina. Além, claro, da fórmula pobre em fenilalanina. Por conta que, uma vez que eu reduzo a proteína animal, eu também reduzo as outras aminoácidos essenciais para aquela criança. E isso também não seria tão benéfico. Então a gente faz um equilíbrio entre baixo consumo de fenilalanina e os alimentos que são pobres em fenilalanina. Uhum. Até nesse caso específico, doutor, se a criança, né, o teste, então, suponhamos que o teste não tenha sido feito, a criança acaba consumindo esse tipo de produto ao longo da vida, quais problemas ela pode ter efetivamente? Na fenilcetonúria, o que acontece? A partir do momento que eu não faço a restrição alimentar relativa à fenilalanina, existe um acúmulo dos derivados da fenilalanina no cérebro e isso, consequentemente, leva a atraso do desenvolvimento e, futuramente, deficiência intelectual. A gente considera que uma das principais causas preveníveis de atraso do desenvolvimento e deficiência intelectual é o diagnóstico precoce da fenilcetonúria com a instituição do tratamento o mais cedo possível. Por quê? Porque a partir do momento que a gente perde células nervosas, perde neurônios, não tem como a gente recuperar o que foi perdido. Então, a partir do momento que a criança que tem fenilcetonúria, ela começa a apresentar o atraso do desenvolvimento, eu não consigo voltar atrás para tentar recuperar o atraso que ela teve. Uhum. E, doutor, isso pode comprometer muito, né, a vida, porque se nesses primeiros anos de vida, né, ela não consegue, ela tem essa perda e não consegue ter essa restauração, se os pais não tiverem o diagnóstico muito cedo, a vida dela é comprometida, né, para a vida toda, na verdade, né? Exatamente. Por isso que o teste do pezinho, preferencialmente, ele é feito antes da criança sair da maternidade.
porque quanto mais cedo eu diagnosticar, melhor vai ser. Eu estava falando sobre fenilcetonúria e a Uhum. hipotireoidismo congênito, mas a gente tem mais 4 outras doenças do teste do pezinho básico. Existe a fibrose cística, que dá problemas pulmonares e gastrointestinais, não tanto atraso do desenvolvimento. Existe a hiperplasia adrenal congênita, que é a outra condição que está relacionada à, à questão de que a gente chama de mineralocorticoides, são crianças que podem ter problemas com reserva de sal, sal mesmo. Existe a doença Uhum. chamada é, deficiência da biotinidase, onde o tratamento é basicamente repor biotina. É só isso. Um tratamento Uhum. baratíssimo, mas se não for instituído logo nos primeiros dias de vida, a criança vai evoluir com atraso de desenvolvimento e quadros, inclusive, mais severos com é, epilepsia, convulsão, até transtorno do espectro autista. E o último grupo de doenças do teste pezinho básico são as doenças de hemoglobina, que estão relacionadas à anemia falciforme e talassemia. E também não tanto relacionadas com atraso do desenvolvimento, mas estão relacionados com situações onde quanto mais cedo eu começar o tratamento, melhor vai ser para a criança. Uhum. Doutor, essa mudança, ela aconteceu há pouco tempo, dessa ampliação, porque é tão importante todos esses exames que o senhor disse, né? Quer dizer, um exame que vai detectar, então, tantas doenças, né, que podem ser evitadas. O senhor comentou até a questão do autismo, né? Que hoje a gente tem um índice alto, né, de casos, até por conta do diagnóstico, né? Antes era um diagnóstico mais delicado de se fazer, mais difícil, e hoje se consegue fazer um pouco mais de facilidade. Mas antes não. Qual é a diferença, né, então, da nova lei? Vamos lá. A Política Nacional de Triagem Neonatal ela foi instituída em 2001, ou seja, já temos pelo menos 20 anos de experiência com triagem neonatal. Existem instituições, como, por exemplo, o Instituto João Clemente, antiga PAI de São Paulo, que já trabalha com triagem neonatal desde a década de 70, e observou-se que, a partir do momento que a gente institui isso como política e mais crianças são beneficiadas com o teste do pezinho, melhor vai ser a prevenção dessas doenças relacionadas ao teste do pezinho. Recentemente, foi sancionada a lei onde ampliaria essa triagem neonatal para outras condições um pouco mais raras do que as 6 condições do teste do pezinho básico. Falando especificamente na Prefeitura de São Paulo, já tem, já foi sancionado que todas as crianças nascidas no município de São Paulo vão passar por teste de pezinho ampliado, que é feito nessa instituição, como eu falei, Instituto João Clemente, a antiga PAI de São Paulo. E além das 6 doenças básicas, na primeira etapa do próximo da ampliação do teste do pezinho vão incluir as doenças que a gente chama de aminoácidopatias, que são doenças que estão relacionadas aos aminoácidos, algumas doenças que a gente avalia com o perfil de acilcarnitinas, e por fim, são algumas aciduras orgânicas, são doenças genéticas raríssimas, mas que, claro, se eu conseguir fazer o diagnóstico precoce, instituir o tratamento, a criança não vai ter tanto prejuízo. Uhum. Até esses dois últimos exames que o senhor disse, eles já estão incluídos na Prefeitura de São Paulo ou ainda não? Sim, já estão incluídos na Prefeitura de São Paulo. Uhum. Nossa, isso é muito bom, né, doutor? Porque, por exemplo, a gente sabe que tem crianças que ali nos primeiros meses tem, por exemplo, intolerância a algum tipo de alimento, aquilo que o senhor acabou de falar, né? Quando tem esse exame, é possível, então, mudar tanto a alimentação da mãe também, né, caso ela amamente, dá para fazer várias mudanças para não comprometer a vida da criança, principalmente quando é bebê que chora e ninguém sabe o que é, né, porque ele não fala nem onde está doendo. Então, é bem interessante. O senhor entende isso como um avanço da medicina preventiva? Com certeza. Quando a gente fala em triagem neonatal, ela tem que ter algumas características. A primeira delas é que tem que ser um exame simples, como eu falei, é uma gotinha de sangue do calcanhar do bebê.
Ele é um exame barato, não é caro, e ele tem que atingir o máximo da população possível. Por quê? A partir do momento que a gente consegue ampliar tanto a abrangência populacional quanto a abrangência de número de doenças avaliadas, a gente consegue, como eu falei, realmente prevenir desde atraso do desenvolvimento, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, relacionado a essas doenças do teste do pezinho. Claro que o teste do pezinho ele não vai ver tudo, ou todas as doenças, ou como já me perguntaram. Dá para ver câncer com o teste do pezinho? Dá para ver o próprio transtorno do espectro autista? Eu digo que não. Dá para a gente ver os grupamentos de doenças que poderiam causar, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Um exemplo muito claro que entrou na Prefeitura de São Paulo foi uma doença chamada galactosemia, que é diferente da intolerância à lactose. A intolerância à lactose é uma condição que a pessoa não consegue degradar a lactose do leite. Na galactosemia, o problema não é a lactose ela é degradada em galactose e glicose, e a galactose não consegue ser degradada, e com isso tem um acúmulo dessa galactose. E isso pode gerar problemas seríssimos para a criança. Ou seja, a partir do momento que a gente amplia o número de doenças, amplia a questão populacional, como falei, é obrigatório realizar teste do pezinho, não é opcional. A pessoa não pode chegar e dizer, eu não quero fazer. Inclusive, são situações onde o conselho tutelar entra e os pais perdem até a guarda da criança se elas se recusarem a fazer o teste do pezinho. O problema que a gente vê é que, infelizmente, existem alguns lugares onde estão 4, 5, 6 meses sem fazer teste do pezinho. E isso é que a gente tem que começar a rever, seja por falta de verba, seja por N outros motivos. Mas é um exame barato, é um exame altamente eficaz e, como eu falei, ele tria as principais condições que a gente pode prevenir atraso de desenvolvimento e deficiência intelectual. Nossa, é muito sério. O senhor disse, então, que tem alguns lugares que não tem, mas é o quê? Por falta de verba, então, são alguns hospitais que acabam não tendo maternidades, né, que não têm o teste? Assim, isso varia muito de lugar para lugar, estado para estado, Uhum. de quando a gente fala, por exemplo, na saúde suplementar, de convênio para convênio, existem convênios que não tem a coleta do teste pezinho na maternidade, ou seja, ela solicita que o paciente vá num laboratório parceiro para colher lá, e nessa ida perde muitas crianças. Aí o que Uhum. acontece? Anos ou meses depois, elas voltam para o médico geneticista com atraso de desenvolvimento. É aí que a gente vai começar a fazer a investigação do teste do pezinho. Recentemente, eu atendi uma criança que ela foi realizar teste do pezinho com 9 meses de vida. O que Nossa. deveria ter sido feito com 2, 3 dias de vida. E tudo Uhum. isso é reflexo de, como eu falei, por mais que a política esteja lá, exista verba direcionada para lá, a gente tem que também ter muito empenho, tanto dos gestores quanto dos políticos de um modo geral, vendo a importância do teste pezinho. Nossa, e o senhor falou até a questão dos convênios. Eles têm esse direito, por exemplo, de negar fazer o teste e encaminhar a pessoa para a instituição? Porque eu pensei, né, o senhor falou que tem ali as 48 horas, né, que são essenciais para esse teste, para até já começar um tratamento, caso necessário. É, quase que é o tempo que a mãe e o bebê passam na maternidade, né, para aquela recuperação. Então, às vezes a mãe nem, os pais até esquecem de sair da maternidade direto para a instituição, porque querem ir para casa, querem descansar, querem colocar aquele bebezinho em segurança. É, acontece muito dos convênios também se negarem e falarem para os pais irem atrás da instituição? Depende muito como eu falei, da localidade que a gente está e do convênio que a gente está falando. Tem convênios que seguem à risca a importância da realização do teste pezinho antes da alta da maternidade. Já existem alguns convênios que preferem terceirizar esse teste para um laboratório parceiro, só que o problema é aquele casal que está com aquela criança passar 2, 3 dias na maternidade. Na verdade, passa mais, porque passa o período pré-parto também, né? E o que Uhum. acontece? Existe esse gap que pode perder a oportunidade de fazer o teste de pezinho no tempo certo. E com essa perda, o que acontece? Muitas crianças ficam sem teste de pezinho.
E aí, por isso que a gente reforça a importância de fazer teste de pezinho na maternidade, como sendo uma das checklists obrigatórias antes da alta. Uhum. Nossa, é essencial, né? E os pais também precisam ficar atentos, não é, doutor? Sempre de é, ver se realmente esse exame foi feito, como também tem outros exames que são feitos na maternidade, né? Aquele do olhinho, do ouvido, para saber se está tudo bem. É essencial, né? Também os pais ficarem atentos sobre isso, né? Não, sim, com certeza. O teste do olhinho, o teste da linguinha, como eles chamam, o teste do ouvidinho, também são os exames que são necessários antes da alta da criança. Por quê? Porque quanto mais cedo eu diagnostico, mais cedo eu começo a pensar em a tratar. Por exemplo, o teste do olhinho olha principalmente catarata congênita. Se a criança tem catarata congênita, quanto mais cedo eu fizer o tratamento, melhor vai ser. A mesma questão relativa ao teste da linguinha, para saber se tem o freno da língua preciso, que é a história da língua presa. Isso pode atrapalhar mais para frente a questão da linguagem. E o próprio teste do ouvidinho, que vai olhar a questão de surdez. Ou seja, são testes, avaliações simples que deveriam ser feitas em todas as crianças recém-nascidas que não podem deixar de serem realizados. Uhum. Doutor, há um projeto também para ampliação, né, do teste do pezinho. Então, o senhor falou, né, dessa cobertura de 6 doenças que podem ser diagnosticadas, mas a ampliação, há um projeto de ampliação. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. O projeto de ampliação, como eu falei, aqui na cidade de São Paulo já foi realizado. Aqui toda criança Uhum, que nasce na cidade de São Paulo já recebe o teste do pezinho ampliado. Mas existem várias localidades que ainda não existe essa possibilidade de ampliação. Aí o que acontece? Muitas crianças elas passam pelo teste do pezinho, passam com o teste de pezinho normal e tem algum problema que poderia ter sido diagnosticado naquele momento. Como eu falei, a ampliação ela vai começar com algumas doenças relacionadas aos aminoácidos, como eu falei, as aminoacidopatias, as doenças relacionadas às acilcarnitinas, as doenças relacionadas às aciduras orgânicas. São doenças extremamente específicas que basicamente só o neuropediatra e o médico geneticista avaliam ou cuidam desse tipo de condição. Além disso, também tem a galactosemia que entrou nesse primeiro momento, e essa ampliação vai ampliar até a realização de testes genéticos moleculares para diagnóstico precoce de doenças genéticas, entre elas a própria amiotrofia espinhal. Na última etapa da lei que foi sancionada, a amiotrofia espinhal vai ser rastreada no país inteiro. A ideia é essa. uhum. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho essa última doença, então, o nome é difícil. Eu lembro do final, É, espinhal. Mas que o senhor explique para a gente, então, o que, que é o que pode gerar na vida da pessoa, né, e atrapalhar, né, o desenvolvimento dela. a amiotrofia medular espinhal, ou AME, muitas pessoas conhecem simplesmente como AME. É uma doença genética onde a criança ela evolui bem até 6, 7, 8 meses e ela começa a regredir o desenvolvimento. Ela para de sentar, para de firmar o pescoço. Se ela está começando a balbuciar, a falar, ela para de falar e ela fica restrita no leito. E infelizmente ela tem uma evolução muito triste e a criança ela fica realmente restrita ao leito. Hoje existem medicamentos de altíssimo custo que tratam esse tipo de doença, até mesmo curam esse tipo de doença. Por isso, a partir do momento que eu diagnostico antes da manifestação da doença, esses remédios vão ser muito mais eficazes. Por quê? Como eu falei, a lesão neurológica ela não pode ter sido estabelecida antes da instituição do tratamento. A partir do momento que ela já foi instituída a lesão neurológica, por mais que eu comece a tratar, não consigo recuperar neurônio perdido. E aí, a criança está aparentemente bem, mas ela tem a doença, porque ela vai manifestar a doença nos próximos meses. Então, antes dela manifestar, eu já começaria o tratamento precoce. Por isso que eu falei, o teste do pezinho ele é voltado para doenças que têm tratamento, principalmente antes de manifestação dos sintomas e sinais. Uhum. Doutor, e daí quando a gente fala de genética, a gente sempre pensa na questão dos pais, dos avós, né? Aquilo que a gente aprendeu na escola de uma forma muito básica.
Mas se uma criança ela é diagnosticada com uma doença dessa, eh, pode isso veio de informações dos seus pais? Pode ser que esses pais também tenham essa doença, mas aí conseguiram, né, não foi uma doença evoluída ou não chegou a um grau mais severo, ou não? Diagnosticado na criança, os pais não precisam investigar. Vamos lá. É, todas essas doenças do teste do pezinho, elas têm uma característica muito em comum, que é possuírem que a gente chama padrão de herança autossômico recessivo. Os pais, eles são portadores da condição, mas eles não manifestam a condição. Eles são o que a gente chama de portadores assintomáticos. Eles têm alteração genética da doença, mas eles não manifestam a doença. Por quê? Tudo que a gente é meta nosso pai e meta nossa mãe. Eu preciso ter os dois genes que veio, os dois alelos que veio tanto do pai quanto da mãe alterados. Se um dos pais tem alterado e o outro pai também está alterado, a criança pode manifestar a doença, mas os pais não. Eles só são portadores. E portadores não manifestam a doença. E essa alteração genética ela pode ter vindo de avós, de bisavós. Tanto é que são condições que são muito mais frequentes em casais de primos do que de casais que não são primos. Ou de que a gente chama de isolados genéticos, que são populações que só têm casamentos entre si. Uhum. Doutor, e vamos falar de políticas públicas, né? Porque diagnosticada uma doença, uma dessas doenças, a gente já pensa no que fazer, né? Então, é encaminhado já para algum médico que possa ajudar essa família, isso levando em consideração as famílias que não têm um convênio, que precisam, então, do atendimento público, quando tem o resultado de que há alguma doença diagnosticada no teste do pezinho, o que acontece? Vamos lá. Existem os centros de referência de triagem neonatal, onde aquela família vai receber o acolhimento inicial. Além do acolhimento inicial, vai ser instituído todos os profissionais que vão cuidar daquela criança. Seja a nutricionista para fenilcetonúria, seja o endocrinopediatra para o hipotireoidismo congênito, seja um pediatra que entende bastante sobre triagem neonatal, o próprio neuropediatra e o geneticista. Ou seja, existe uma equipe multiprofissional nesse centro de referência de triagem neonatal que normalmente abrange áreas que às vezes são até maiores do que um município, às vezes são regiões metropolitanas inteiras, onde os pacientes são encaminhados a partir do momento que é realizado o teste do pezinho. Isso é muito importante, por quê? Porque nesses centros, por exemplo, fenilcetonúria eu preciso de uma fórmula específica para quem tem fenilcetonúria, que não é barata, custa entre 400 a 800 reais uma lata. E a criança precisa de 4, 5, 6 latas por mês. E nesses serviços, além de poder acompanhar peso, comprimento, desenvolvimento da criança, vai poder também oferecer esse tipo de alimento especial para a fenilcetonúria, por exemplo, sem custo nenhum, porque faz parte da política do Estado. Isso é muito interessante. Uhum. Ai, que bom que tem, né, esse acompanhamento. E doutor, e se, na época, né, que foi feito então o teste do pezinho, não contemplava então essas outras, doenças, existe um momento certo de levar a criança quando se percebe que tem alguma coisa errado no geneticista, é o caminho? É procurar ali na raiz, né, as informações que realmente estão ali na nossa história, né? A gente, né, lembrando, são aquelas, como se fossem umas molinhas ali, né, que se intercalam, mas ali tem todas as nossas informações. Em que momento é interessante procurar um geneticista e na fase adulta também é? Sim, antes de tudo, na fase da criança, o principal sinal para encaminhar uma criança para um médico geneticista é exatamente o atraso do desenvolvimento. A partir do momento que a criança está demorando para andar, está demorando para falar, está demorando para sentar, ela mais molinha, hipotônica, como a gente chama, ou ela começa um quadro de agressividade, um comportamento relacionado à transtorno do espectro autista, a gente
já tem um indicativo para levar nosso filho para o médico geneticista. Via de regra, o pediatra encaminha para o médico geneticista, encaminha para o neuropediatra faz esse intercâmbio com o médico geneticista, e às vezes até o psiquiatra infantil também entra nesse caminho, junto com o neuropsicólogo, porque a equipe ela é multiprofissional. A gente precisa das especialidades médicas e também do neuropsicólogo para o diagnóstico correto, por exemplo, da deficiência intelectual. A gente precisa de todo esse panorama para a gente poder fazer o diagnóstico correto e, claro, instituir o mais precocemente o tratamento. Na fase Uhum. adulta, o que acontece? Via de regra, são pessoas que têm já deficiência intelectual há muitos anos confirmada e nunca passou por um médico geneticista, nunca foi feito nenhum tipo de investigação, um quadro que começou de ataxia, que é dificuldade para andar. A pessoa andava normalmente, mas ela começou a andar com muita dificuldade, começou um quadro de restrição à cadeira de rodas. Ou seja, existem diversas condições que são muito importantes o encaminhamento para o médico geneticista. Uhum. Mas uma pessoa que não tem nenhum sinal, não teve nenhuma perda, não percebe na sua saúde nenhuma perda, deve também procurar um geneticista ou não há necessidade? O meu geneticista também ele atua em outras áreas. Como a gente está falando muito sobre atraso do movimento, teste pezinho, eu me retive mais nesse sentido. Mas existem outras indicações para ir no médico geneticista. Casais com perdas gestacionais, casamento de primos, ou seja, o casal não tem absolutamente nada, mas só pelo fato de serem primos, tem indicação de passar com o médico geneticista. Um casal que não consegue engravidar, um casal que teve um filho com uma formação congênita ou até mesmo faleceu. E também os casos de oncogenética, onde existem muitas pessoas com câncer na família para pegar informações relativas a câncer. Ou seja, existe uma abrangência maior relacionada à especialidade de médico geneticista, mas voltada para o teste do pezinho, é mais voltada mesmo para a prevenção de atrasos de desenvolvimento. Uhum. Bom, quero agradecer muito a participação do senhor, trouxe muitos esclarecimentos, né, e também alertas, né, para os pais ficarem atentos, também para a gestão pública, né, ficar cada vez mais atenta a uma prevenção, né, que tem tanto a questão da vida, da qualidade de vida da pessoa, mas pensando em gestão pública também, né, o atendimento para essas pessoas e evitar também que problemas mais graves aconteçam. Eu quero agradecer a participação do doutor Caio Brusaca, que é geneticista, falou para a gente sobre o teste do pezinho e a ampliação dessa investigação. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado pelo convite. Espero vir mais vezes aqui na TV Alesp. Com certeza, sempre será um prazer receber o senhor com tanto conhecimento. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.